significa para a vida de um cristão. Faz uma dupla aí com a pessoa que está do seu lado e pergunta para a pessoa, não precisa falar em voz alta, pergunta para a pessoa qual foi a última vez que ela olhou no celular dela e viu o tempo que ela gastou em redes sociais. Vai, pode fazer. Já está na aula já? Já. Já. Não, eu já fiz. Eu não tenho tempo. Só tenho que beber agora. Não, velho. Eu consumo. Alguém tem coragem de falar quanto que consome durante a semana? Não, semana não, mas por dia algumas horas. Por dia, 4 horas. Alguém mais, alguém menos? 8 horas. Vamos fazer um jejum de... Debinha, quanto tempo você passa no celular? 3 horas. Irmão Wellington? Muito tempo? Você? Algumas horas. E agora vamos mudar a dinâmica da pergunta. E com Deus, quantas horas você tem passado? A gente fala, na nossa atual realidade, a gente vive falando que a gente não tem tempo para dedicar ao Senhor, porque a gente trabalha, porque a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem diversos afazeres. Mas se a gente olhar o nosso histórico de busca do celular e ver quanto tempo nós gastamos em redes sociais ou em qualquer aplicativo do nosso celular, a gente vai ver que brincando a gente gasta no mínimo 5 horas. Se a gente dedicasse 10% do nosso dia ao Senhor, pelo menos 2 horas e 40 minutos a gente precisaria passar com Deus. E às vezes nem 5 a gente passa. Então, nessa aula eu quero que vocês entendam os efeitos científicos que a oração, o devocional e a prática com Deus ocorrem na nossa vida e os sentidos espirituais e benefícios que isso traz pra gente. Vamos começar ali a leitura. Na introdução da aula 5. Todo mundo me acompanhando? Nesta aula, exploramos a prática de devocionais e o jejum, ferramentas espirituais essenciais para um cristão crescer na fé e no relacionamento com Deus. Vamos entender também as práticas e os impactos que contribuem para uma vida cristã mais profunda. O que é um devocional? Devocional é um tempo dedicado à prática espiritual onde você se conecta com Deus através da oração, meditação da palavra e reflexão sobre a fé. Quem aqui consegue me definir em suas próprias palavras o que é devocional para você? Alguém se habilita? Tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Mais alguém? Leitura bíblica. Leitura bíblica. Mais alguém? Se separar para Deus. Se separar para Deus. Basicamente, o devocional é um período do seu dia que você separa para dedicar a Deus porque você entende a importância que é ter um relacionamento com o Senhor. Porque quando a gente quer se aproximar de alguém, quando a gente quer conquistar alguém, quando a gente quer fazer amizade com alguém, a gente precisa passar tempo com essa pessoa para entender se ela faz sentido ou não para a nossa vida. E na vida de um cristão, Deus ele precisa ser a primeira coisa, né? Então, o devocional é isso. E por mais que a gente saiba a importância que o devocional tem, muitas das vezes a gente não sabe como praticar esse devocional de maneira eficiente. Todo mundo é corrido, todo mundo tem milhares de coisas para fazer e às vezes não acaba encontrando um tempo para Deus. Então, essa aula vai ser para você aprender de uma forma prática como fazer isso, tá? Por que praticar o devocional? Temos o fortalecimento da fé. Ao meditar na palavra de Deus e orar, você aprofunda a sua compreensão sobre a fé e fortalece sua relação com Deus. A Bíblia é um guia espiritual que oferece sabedoria e direção para os desafios diários. Ela traz paz, crescimento espiritual. Na prática, como que a gente vai fazer um devocional? Todo mundo, eu espero que todo mundo tenha um lugar na sua casa que você consiga ter um tempo a sós. 10 minutos, 15 minutos. Alguém tem esse lugar na sua casa? Qualquer canto. Às vezes até o banheiro. Não julgo. Você vai pegar o lugar mais calmo da sua casa, o lugar mais simples que você consegue realmente se desvencilhar de qualquer coisa e vai separar um tempo para o Senhor. Ajuste de acordo com a sua rotina. Se você tem 10 minutos, que sejam os seus melhores 10 minutos e totalmente concentrado a Deus. Não aquele 10 minutos que a gente está orando e a gente pega no celular, a gente está orando, vai atender a esposa, a gente está orando, vai cozinhar. Não é assim. É um tempo específico para o Senhor.
Quando Paulo ele fala que a gente precisa orar sem cessar, ele está falando de uma vida de oração contínua. Não é para a gente ficar 24 horas dentro de um quarto orando, mas é a gente fazer da nossa vida um estilo de oração a Deus. Então você vai pegar um lugar da tua casa, de onde você tem um tempo, vai dedicar ao Senhor e vai separar o tempo de acordo com a sua rotina. Dentro disso, você vai fazer uma leitura da palavra, porque a leitura da palavra, alguém sabe me dizer? Nossa, gente, ajuda eu, é a minha primeira aula. Por que a gente deve ler a Bíblia na hora do devocional? Para conexão com Deus, para saber como Deus fala, entender Deus, Entender Deus? saber como Deus fala, Saber como Deus fala, Samuel? porque a Bíblia é a voz de Deus. Que a Bíblia é a voz de Deus. É o manual cristão. Mais alguém? Tá, vamos lá. Antes da gente começar a leitura da palavra, a gente precisa fazer uma oração. Por que a oração? A oração, ela vai fazer com que a nossa mente desacelere. Porque muitas das vezes a gente fala, eu preciso bater meu tempo com Deus, mas a nossa mente está tão acelerada por conta dos problemas, por conta das ansiedades, que a gente não consegue focar 100% nisso. E quando nós oramos, a nossa melatonina, que é uma descarga de hormônio que é liberada no cérebro, ela traz sensação de relaxamento e de descanso. Então, quando a gente ora, a gente consegue ter a nossa mente calma, para a gente conseguir se concentrar naquilo que a gente vai fazer. Então, o devocional separou um lugar da sua casa, separou um tempo, definiu isso fixamente, aí você vai começar a ter o devocional orando. Porque a oração vai desacelerar teus pensamentos e vai te fazer estar mais sensível àquilo que Deus vai falar com você na palavra. A leitura da palavra vai ser onde você vai aprender o que você precisa fazer da sua vida. Você vai ter um direcionamento de Deus sobre o teu chamado, sobre o teu futuro. Às vezes a resposta de uma aflição que você está enfrentando. Então você vai começar com a oração, vai fazer a leitura da palavra. A leitura da palavra é diferente da meditação na palavra. Meditação é quando a gente lê o texto e a gente fala assim, o que eu posso aprender com isso? Nossa, Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque às vezes a gente passa só os olhos na palavra de Deus e fala assim, bati meu tempo, marca o checklist no devocional e fala, tá tudo bem. Mas Deus, ele não quer uma vida rasa conosco. Então a gente precisa se aprofundar nisso. Então quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente precisa meditar na palavra de Deus. É você realmente parar e falar assim, o que o Senhor quer falar comigo através disso? Depois de você fazer a meditação, o Senhor, ele vai te responder através da palavra. Quem acredita que Deus fala com a gente através da palavra? Quem acredita que todo mundo consegue ouvir a voz de Deus se estiver atento? Tiveram o quê? Atento? Kathleen, estou lendo a Bíblia. Como é que eu faço para saber se é Deus falando comigo ou se são frutos da minha imaginação? Eu, Kathleen, sei porque eu sinto paz no coração. O Espírito Santo, ele fala com você, né? Ele trabalha no teu coração. Então eu sinto que, como eu posso dizer assim, distinguir entre vozes da cabeça e eu vou pelo meu sentimento que eu tô, com a paz que eu tô no meu coração. Então, se você ler a palavra e você entender alguma resposta de Deus para sua vida, o que vai ser juízo no seu coração para determinar se é de Deus ou se é seu é a paz que você sente. Depois que eu fizer um momento de oração com Deus. Alguém mais pensa assim ou tem outro pensamento sobre isso? Que a paz, ela sempre vai ser juiz sobre o nosso coração em tudo aquilo que nós lemos na Bíblia? Alguém pensa diferente? Pode se expor, gente, pode falar. Então vamos lá. Quem aqui tem dificuldade de fazer devocional? Levanta a mão, por gentileza. Todo mundo aqui consegue fazer devocional certinho todos os dias? Nossa, que orgulho dessa geração. Ah, tá, porque eu fui a única que levantei a mão, daí eu já ia falar assim, Só ela que A igreja está pronta para ser arrebatada. Todo mundo consegue fazer, gente? Sejam honestos. não. Os irmãos lá atrás conseguem. Um ponto da live também que tem No trabalho, tá valendo. Tá fazendo de coração, tá valendo. Você? Fala com o povo da live que tá 148 pessoas. Nossa, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não sabe, hoje a gente está na 5ª aula da Escola de Ministro Ágios da nossa igreja e a gente está fazendo uma aula sobre devocional. E aqui eu estou explicando como fazer esse devocional, quais são as importâncias de fazer a oração, do jejum e quais efeitos que isso causa no nosso corpo e no nosso cérebro, a partir do momento que a gente se dedica corretamente a Deus.
Então, fiquem à vontade para permanecer na live, amém? Também perguntar lá, hein? Oi? Fazer pergunta. Ah, faz pergunta também, gente. É minha primeira aula, então eu tô nervosa. Também Mas compartilhar lá, hein? façam perguntas, compartilham, manda para alguém que precisa entender sobre isso. Simbora. Milena, qual que é a maior dificuldade que você tem para fazer devocional? Se desligar das outras coisas. Tipo. É que parece que bem na hora do devocional acontece muita coisa, sabe? É sempre assim. E daí, tipo assim, é uma dificuldade pra mim se desligar, por exemplo, do que tá acontecendo dentro da minha casa e focar só no devocional, sabe? Isso é o que mais me atrapalha. Debinha? Pra mim, eu acho que é a questão de entender mesmo o que está escrito na palavra. Por exemplo, tem algumas coisas que Jesus fala e eu fico, não tô entendendo, como assim? E aí, às vezes, isso me desanima porque eu não consigo realmente compreender. Wellington. Acho que é mais questão de tempo mesmo. Tempo. Alana? Uma palavra parecida. De administrar o tempo, né? Que às vezes tem trabalho, tem. Pode falar, tô ouvindo. Administrar o tempo em casa. Eu acho que o tempo é o mais complicado, né? Administrar o tempo. Falo por mim. Administrar o tempo é feroz. Então, vocês acham que se vocês tivessem mais tempo no seu dia, vocês conseguiriam fazer um devocional de maior qualidade? Acho que é distração. Distração? E se eu falasse para vocês que Daniel, mesmo estando aprisionado, mesmo estando num lugar distante da sua terra, mesmo tendo seu nome trocado, mesmo com todas as situações que ele enfrentava, e na perseguição, ele ainda conseguiu separar 3 momentos do seu dia para orar e para se dedicar a Deus e ainda não se contaminou? Por que que ele conseguiu e a gente não consegue? Alguém consegue me responder? Pode chutar. Será que eu... Prioridade. Bingo. Quem mais? A gente... Tudo bem, Confortável, talvez. uma vida confortável. Todo mundo sabe que todos têm as mesmas 24 horas. Mas por que que alguns irmãos se destacam mais na sua vida espiritual e outros mesmos, se as mesmas 24 horas são para todos? É o que o Samuel falou, né? Questão de prioridade. Daniel, ele era um homem exemplar, ele era um jovem também, e ele era conhecido por não se dobrar diante de outras coisas e sempre conseguir se dedicar ao Senhor 100%. Mesmo mediante a perseguição, ele conseguiu orar as 3 vezes ao dia em direção ao templo e falar: Senhor, eu preciso de você. A gente parou de se preocupar com Deus e a gente parou de priorizar Ele. É por isso que a gente não consegue se dedicar ao Senhor. E eu me coloco em primeira pessoa nisso, porque eu arrumo desculpa para tudo. Se eu definir que eu vou acordar 30 minutos mais cedo ou ir dormir 30 minutos mais tarde do que eu vou dormir para me dedicar ao Senhor, será que eu não consigo de verdade? Porque às vezes a gente passa 4 horas no celular. Então qual que é a diferença? Então a gente precisa abrir nossa mente para falar e reconhecer que a gente precisa do Senhor e a gente precisa se dedicar às coisas do Senhor de coração aberto, porque senão a nossa vida espiritual ela nunca vai mudar. Não é uma hora a mais acrescentada no seu dia. Se você tivesse 30 horas ainda, te faltaria um tempo, porque a priorização é a mesma. Então, se a gente mudar nossa mente, a gente vai conseguir mudar nosso coração e vai mudar nosso comportamento. Eu estava estudando sobre os efeitos que a oração ela pode causar no nosso cérebro, porque eu quero trazer uma base científica para vocês de que não é só um relacionamento com Deus, apesar de ser o mais importante, mas isso causa efeitos no nosso cérebro. Quando a gente começa a orar ao Senhor e estamos naquele... Os primeiros 5 minutos de oração de todo crente é o mais difícil, que é o momento que você tem que se desligar de tudo, é o momento que você não pode dar atenção a nada e é o momento que você tem que falar: Senhor, eu tô aqui. Depois dos 10 minutos de oração, a gente começa a ter fatores que interferem no nosso cérebro. Primeiro, a gente vai ter a serotonina, que é o momento de felicidade que a gente vai ter, de estar tendo um encontro com Deus, estar tendo um relacionamento com o Senhor. A ocitocina ela vai começar a ser liberada aos poucos. Ocitocina é o hormônio do vínculo do amor com Deus. Então, à medida que a gente ora e faz disso uma prática regular da nossa vida, a gente começa a ter um vínculo especial com Deus.
Por isso que a pessoa que ora todos os dias, ela vai estar mais feliz, ela vai estar mais alegre, ela vai ter uma convicção maior do relacionamento que ela tem com Deus. Porque isso é liberado no nosso cérebro. A gente vai ter a dopamina. Existem alguns estudos que a dopamina, que é o hormônio máximo do prazer, ela é liberada no nosso córtex pré-frontal como nenhuma outra coisa. O que eu quero dizer? Na Terra, a gente tem várias coisas que nos causam prazer. A gente come um lanche gostoso, a gente sente aquela sensação de felicidade, a gente faz um exercício físico, a gente libera essa dopamina também, e isso tudo estimula o nosso cérebro. Mas quando a gente ora, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte de tomada de decisões, ela é liberada de um modo diferente. É o único momento onde a nossa oração ela vai atingir um nível no cérebro que nada, nem prazer humano da Terra é capaz de atingir. Então, quando a gente ora, vai ter uma luzinha no nosso cérebro que vai acender, que não é liberado com mais nada. Você pode praticar o melhor exercício físico, você pode estar abraçado com uma pessoa que você ama, mas nenhuma dessas coisas vai liberar o hormônio que isso vai liberar. Vocês entendem o que isso quer dizer? Que a sensação máxima do prazer humano, ela só vai ser atingida quando a gente estiver entregue a Deus. Nada nessa terra vai substituir o prazer e a emoção que é estar com Deus. E isso cientificamente, eu não estou falando só o espiritual. Todo mundo fala, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Mas ninguém te ensina o caminho e eu quero que vocês saiam daqui compreendendo que se vocês orarem, se vocês jejuarem, se nós nos dispusermos mais a Deus, a gente vai atingir níveis de felicidade que nada nessa terra vai atingir para nós. A gente vai ter uma liberação de endorfina no nosso cérebro. Quem já teve aquela sensação de estar arrebentado espiritualmente falando, você está triste com muitas coisas e conforme a gente vai orando, aquela sensação de peso é retirado da gente. Isso daqui se chama endorfina. Ele é um analgésico natural que ele é liberado no nosso cérebro quando nós oramos a Deus. Quando a gente ora a Deus, a gente começa a ter um relaxamento da nossa mente. Coisas físicas que nos atrapalhavam não nos atrapalham mais. O Senhor, ele começa a usar o nosso corpo humano que foi fabricado por ele para a gente ter um distanciamento da dor física e ter uma aproximação com Deus espiritualmente falando. Essa é bom. Quem aqui, conforme começa a orar, já dá sono? Principalmente se você está orando deitado, ajoelhado meio mais para lá do que para cá, e começa a te dar sono na hora que você está orando. Quem passa por isso? Eu. Meu Deus, irmãos. Eu vou falar para o pastor Sérgio que todo mundo vai aqui, você vai se arrebatar, né? Isso acontece porque o cérebro ele libera dopamina e ele libera a melatonina, que é o hormônio do descanso. Então, às vezes, quando você vai orar deitado, você sente um sono imediato, você dorme e não termina a oração. É porque vai estar liberando a melatonina no teu cérebro. Então, comece a orar de pé para não ter risco, tá? Ou de joelho, pelo menos longe da cama. E mais do que isso tudo, toda vez que a gente tem uma oração com Deus efetiva, o nosso córtex pré-frontal ele vai ser ativado e a nossa tomada de decisão ela vai começar a ser clara e ela vai começar a ter um foco maior. Então, às vezes, quando você está sem direção na sua vida, sem saber o que fazer, como buscar a Deus, o que realmente, para que lado você deve ir, conforme você vai orar e vai desenvolver uma vida particular com Deus e você vai ter a ocitocina, que é o vínculo do amor, a tua tomada de decisão ela vai ser mais eficaz. Porque você vai ter foco, você vai ter um convívio com Deus e você vai entender que, mais do que todas essas coisas, Deus ele deseja ter um relacionamento conosco. E isso basta. Aí agora vamos para os outros tópicos. A oração eu já falei. Ficou alguma dúvida? Não. Vai, Devinha. Manda. Você dividindo com o adolescente que ainda não tem esse corte pré-frontal desenvolvido? Uma boa questão. Isso daqui é quando o nosso cérebro está completamente formado e a gente já consegue estimular os hormônios da maneira correta a partir da prática da oração. Para um jovem que ainda está em fase de desenvolvimento, ele vai se ligar a Deus no sentido espiritual. Ele sabe que se ele buscar a Deus, Deus se agradará dele. Então, quando a gente é adolescente, a gente vem a Deus por amor. Quando a gente já é mais velho e a gente precisa de uns empurrão para buscar a Deus, a gente vai se lembrar dos benefícios que isso causa no nosso corpo. Então, o adolescente ele pode buscar a Deus por amor a Deus, por entender que a gente necessita dele. Acho que seria isso. Deu para entender? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá para o jejum. Então, eu, por exemplo, tudo isso daí é desenvolvido pela só oração? Ou Só oração.
Ele serve para o devocional também. Porque o que é o devocional? O devocional é um momento que você separa do seu dia para buscar Deus. Quando você vai fazer o devocional, você vai orar, você vai ler a palavra e você vai jejuar algumas vezes. Tudo isso vai ser ativado pelo teu cérebro na prática do devocional. Porque é um tempo que você está separando com Deus. E você acha que a prática da leitura de outros livros também pode influenciar na facilidade de poder ler a Bíblia com mais, tipo, que nem, por exemplo, eu tenho o costume de ler outros livros. Isso pode facilitar que eu tenha gosto de ler mais a Bíblia. Você acha que isso pode influenciar? Claro, é uma prática. Por exemplo, se você corre todos os dias, quando você precisar correr uma maratona, você vai ter facilidade para fazer, porque você já pratica a corrida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente lê livro, se a gente lê um trechinho da Bíblia todos os dias, quando a gente pegar para ler de fato, a gente já vai ter um relacionamento melhor com a leitura, digamos assim. Ficou mais alguma dúvida? Mas e se a gente, por exemplo, assim, na leitura de livros, até mesmo assim cristãos, se a gente ler mais os livros e deixar um pouco mais a Bíblia de lado, isso pode causar uma influência má também pra gente? São dois pontos interessantes. Nenhuma leitura substitui a leitura da Bíblia, porque a Bíblia ela é a voz de Deus ao povo, é a voz de Deus ao nosso coração. Então nenhum livro, por melhor que seja o autor, nada substitui a leitura bíblica. Mas livros cristãos, às vezes para você que tem uma dificuldade de compreender quem é Deus, vai te ajudar nessa caminhada, vai ser tipo uma muleta espiritual até você não precisar mais. Não tem nada de errado em você pegar um livro que te ensina a fazer um devocional para praticar com a leitura da Bíblia. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Não? Vou apagar. E hoje tem bastante livro, né? Que Tem muito livro. faz devocional junto. Se vocês quiserem, eu tenho mais de 20 livros que falam a respeito de oração, de jejum, essas coisas. Eu posso mandar lá no grupo e eu posso emprestar para quem tiver interesse. Só me manda mensagem, tá? Agora a gente vai para a parte do jejum. Quem aqui tem facilidade em jejuar? Quer ver como ela tá? Quem tem facilidade em jejuar? Eu tenho facilidade mais em jejuar do que em orar. Pra mim é mais fácil. Eu prefiro orar do que jejuar. Minha lasanha de lá. Meu cafezinho. A pessoa também é um pouco isso, né? Existe uma roça. Ó, cada cristão, cada pessoa, ela se desenvolve de uma maneira diferente. Eu e Johanna tenho facilidade em ficar de jejum 3 dias se precisar, mas às vezes ficar 3 horas de joelho dobrado orando, pra mim é muito difícil. A gente precisa entender quais são nossos pontos baixos e quais são nossos pontos altos, digamos assim, e se adaptar conforme isso. Agora a gente vai falar sobre o jejum. Qual que é a maior dificuldade para vocês no jejum? Pode falar alto ou... Qual Você se desprender daquilo que você gosta, ou está acostumado. Eu acho que o que o Samuel falou, né, é a prioridade também. Ainda fica nesse nível. Qual que é a tua prioridade, né? Alguém sabe definir para mim qual que é a diferença do jejum e do propósito? O jejum, no caso, O evangelista quer? Não fica me fazendo pergunta. o jejum, no caso, seria tipo algo ligado diretamente a Deus, para você crescer tipo, espiritualmente, e possa em busca de algo que você deseja. Tipo, por exemplo, vou buscar porque quero que Deus me dê um carro, um exemplo. Daí eu vou jejuar 3 dias. E o jejum, tipo assim, normal, no espiritual, você se ligar mais com Deus e ter um crescimento espiritual. Pode falar, Guilherme. Jejum é abster-se de comida. Tá. É isso. Tá esperando mais, desculpa. Eu achei que ia mandar pergunta. Diferente do que a gente está acostumada a pensar, o jejum é um meio
o propósito é o que nos motiva. Então, por exemplo, eu preciso de um dom espiritual. Eu tenho o propósito de querer um dom espiritual e a ferramenta que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo é o jejum. Então, o jejum ele é a ferramenta que você vai utilizar para conquistar as coisas. E o propósito é o que vai te definir a duração, o tempo e o porquê que você está fazendo todas essas coisas, tá? Quem aqui sabe me citar um exemplo da Bíblia de alguém que fez jejum parcial? Parcial é... Pode ser? Ó, jejum total. Cetogênico? Total, sem água e sem comida. Moisés, Elias, Esther, tudo isso. Ah, parcial é quando tipo, você pode comer alguma coisa, é isso? Isso. Ah, tudo bem. Fala o seu nome. Mas quando você escolhe algo que não quer. É, isso é o parcial. Isso. É parcial. Sim, ó. O jejum parcial é o que você define. Por exemplo, o jejum de Daniel era um jejum parcial, porque ele poderia comer qualquer tipo de legume, de frutas, mas ele não poderia se misturar com os manjares do rei. Jejum parcial é quando a gente fala que vai comer só coxinha por uma semana. Jejum bom esse, né? Quando a gente fala, a Milena falando, gostei da ideia? É quando a gente fala que vai comer determinado alimento por uma semana e não vai comer nenhuma outra coisa. Ou quando a gente vai tomar água e comer um alimento e vai se abster de alguma coisa. Vou fazer um propósito, mas eu vou ficar sem doce nesse propósito. É um jejum parcial. Você vai tirar o açúcar e vai comer qualquer outra coisa. Por que o jejum se associa à comida? Porque a comida é uma coisa que mexe no teu bem-estar. Por exemplo, o ser humano ele é triatônico. Ele é espírito, ele é humano e ele é alma. Ele é alma, espírito e corpo. O corpo, ele precisa de funções fisiológicas para sobreviver. Então, quando eu tiro algo de você que você precisa para se manter vivo, é um motivo de sacrifício que você apresenta a Deus. Então, geralmente o jejum ele está ligado à comida porque mexe no nosso ser, porque é algo que a gente precisa, mas a gente vai abrir mão temporariamente para dedicar ao Senhor. Entendeu? Jejum total. Pode ser completamente sem água, que nem foi o caso de Esther e de Moisés, onde eles ficaram durante um determinado período de tempo sem comer nada e sem beber água. Não é recomendado ficar sem beber água, tá, gente? Não é recomendado, pelo amor de Deus, não fique sem beber água, porque às vezes você quer praticar um jejum muito forte, tudo bem, mas você precisa ter uma preparação espiritual, precisa ter uma preparação física e você precisa consultar um médico antes de fazer esses jejuns muito loucos que a gente vê pela internet, tá? Que nenhum corpo ele é tão saudável hoje em dia para você ficar se arriscando assim. E prejudica os rins, tá? Então, ó, o jejum intermitente é quando você faz por um tempo. Eu vou ficar da meia-noite às 6 horas da tarde sem comer. Esse é um tipo de jejum muito utilizado para quem está iniciando na área do jejum, tá? Um ponto importante que a Kathleen me lembrou com essa risada é que jejum não se faz enquanto tá dormindo, tá, gente? Tipo, eu ligo da meia-noite às 6 horas da manhã e eu acordo às 6 horas da manhã. Você tá dormindo, você não tá comendo. Agora, se for o caso da pessoa iniciar um jejum assim, teria que fazer da meia-noite ao meio-dia, pelo menos. Pelo menos isso. Então, quando você for fazer um jejum, você tem que estar acordado. Você precisa estar acordado fazendo jejum, porque senão ele não é válido, porque não vai ter o sacrifício, que é o motivo original. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O jejum eu ligo quando acordo, ou tipo, eu posso fazer que nem ele falou, tipo, antes de dormir, daí vai ser tipo da meia-noite até o meio-dia, que nem ele falou. Depende. Quando você liga ele de noite para passar para outro dia, pelo menos você tem que ficar algum período que você acordado para você sentir fome e a necessidade da comida. Então, por exemplo, você liga pro jejum meia-noite e você acorda às 6 horas da manhã e você liga o jejum até meio-dia, ok. Mas você liga o jejum meia-noite, acorda às 6 da manhã e encerra às 6 da manhã, não teve período de jejum de fato, entendeu? Aí não é indicado. Mas pode começar de noite, desde que fique um período de tempo aberto, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? E no caso, quando eles falam assim, eu fiquei de jejum 24 horas, mas como você ficou de 24 horas se você pegou um período de sono de pelo menos 8 horas?
Por exemplo, eu já fiz alguns jejuns de 24 horas. Eu almoçava meio-dia de um dia e só ia comer no meio-dia do outro dia. Ou às vezes eu ficava, por exemplo, das 8 horas da manhã de um dia até as 8 horas da manhã do outro dia. Então, mas você viu que nesse intervalo teve um tempo de sono? Sim, mas você ficou a maior parte do tempo sem comer. Isso já é considerado um jejum apresentável a Deus. Não tem como você ficar acordado 24 horas. Entendeu? É só um modo de dizer. Leitura da palavra. A Debinha falou que ela tem dificuldade para entender o que a Bíblia diz. Alguém tem mais essa dificuldade também? Tem essa dificuldade também, Gabriel? Tem? Tem alguma pergunta? Pode falar. Então, uma coisa que eu comecei a fazer nos meus devocionais é que, como eu não tenho outras traduções bíblicas, eu comecei a pesquisar no Google traduções diferentes. Aí eu comecei a entender mais ou menos, mas mesmo assim, é um pouco difícil. Tá. Para quem está iniciando a leitura da Bíblia agora, o que eu recomendo? Comece pelos evangelhos. Comece pelas cartas, as 4 cartas de Marcos, Lucas, João e Mateus, porque são linguagens mais simplificadas, são linguagens que Jesus ele traz a nós e é um modo mais fácil de entender. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, não comece por Gênesis, por Números, porque além de ser uma leitura cansativa, que você não entende nada, é só um monte de medida, e você tá tipo, o que eu vou fazer com isso na minha vida de modo prático? Você vai acabar perdendo o gosto pela leitura da Bíblia. Então comece pelas cartas de Paulo, que são 13, são leituras simplificadas. Uma moça perguntou assim, Viviane de Araújo, a falta de entendimento é a falta do Espírito Santo? Nossa, é uma boa pergunta. Não. O Espírito Santo, ele nos capacita para entendermos a palavra de Deus e para termos um acesso a Deus que o conhecimento humano, ele não é capaz de nos trazer. Então, por exemplo, assim, a Débora, ela falou que ela tem uma Bíblia com uma versão de escrita mais difícil, provavelmente uma escrita aramaica, provavelmente as escritas mais antigas, elas são mais difíceis de compreender. E isso não significa que ela não tem o Espírito Santo, ela só não tem uma compreensão clara da língua portuguesa, digamos assim. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa buscar uma versão que a gente conheça de maneira mais simplificada ou ter ferramentas de pesquisa. O Google, o ChatGPT, ele nos ajuda muito a discernir um texto, a esmiuçar alguma coisa que você precisa. Então, procure ferramentas físicas que te auxiliem nessa leitura, se você tem uma Bíblia numa versão mais antiga, e busque o Espírito Santo para te dar a compreensão, porque o Espírito Santo ele nos revela a palavra. Então, eu li João 1, que fala lá que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Tudo bem. Teoricamente, na língua portuguesa eu sei o que isso significa. Todo mundo sabe o que é o verbo, né? Todo mundo sabe o que é o verbo? Sim. Então tá. Todo mundo sabe o que é o verbo. E o verbo era Deus. Então a palavra era Deus. A palavra que deu origem ao mundo era Deus. Então quando a gente lê a Bíblia e a gente tem um discernimento da língua portuguesa, a gente consegue compreender melhor alguns textos. Mas quando o Espírito Santo ele nos revela que Deus era a palavra viva que transformou todas as coisas, a revelação é diferente. Então o Espírito Santo ele traz a revelação que o conhecimento humano ele não traz. Mais alguma dúvida? Tá. O que vocês estão achando da aula até agora? Fala pra mim. Boa. O que mais chamou a atenção de vocês nessa aula? A primeira parte. Da oração? Sim. Dos hormônios? Isso. E vocês? O que mais chamou a atenção de vocês? Falem, gente. Pode falar. A voz de vocês nem tá aparecendo ali. Pra mim é tudo, né? Porque não faz nada, então pra mim tudo muito bom. Bom, irmão? Presta aqui pro celular. Eu tenho alguns pontos que eu também quero mostrar pra vocês. Que eu estudei, só não deu tempo de imprimir, tá? Pode falar. A Faria falou aqui, não faz nenhum sentido, ela não pesquisou, o jejum parcial não existe na Bíblia. Né? Foi falado aqui de Daniel, né? Foi falado de Daniel. Parcial. É que a palavra parcial não existia na época
na época antigamente. Então é lógico que a Bíblia não vai vir escrita com jejum intermitente, jejum parcial. Ela vem de modos sutis que através de estudos e interpretação a gente consegue entender. O povo é complicado, né? Pelo amor de Deus. Gente, vocês sabem qual os efeitos que o jejum ele pode causar no nosso corpo? Tá com 144 pessoas vai ser. Simultânea? Ai, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Cansaço, sono ao vivo. Cansaço, sono, Fadiga. fadiga. Qual que é a pergunta? Quais são os efeitos que o jejum ele causa na vida do ser humano? Eu acho que Dor também. A gente vai ter 2 pontos. Dor de cabeça. Quais são os efeitos ruins que o jejum ele causa no nosso corpo? A irmã Milena tá com raiva. Irritabilidade? Também. Por que a irritabilidade acontece? Porque o nosso corpo ele está entrando em estado de desintoxicação. Então, por exemplo, se você come muito doce e de repente você tira essa droga do teu corpo, você vai ficar irritado. Você entra em... É considerado uma droga cientificamente falando. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa viciada em qualquer tipo de drogas e você retirar essa ferramenta dele, a pessoa ela vai se entrar em estado de abstinência, de alerta e de irritação. Porque você tirou alguma coisa que dava estabilidade física e emocional para essa pessoa e arrancou de repente isso dela. Então, com o ser humano, com o cristão e o jejum é a mesma coisa. Você abriu mão de uma coisa que você adora comer para dedicar ao Senhor e mesmo que você queira dedicar ao Senhor de coração, você está quase mordendo alguém. É isso. A Milena tá dando risada porque o Gabriel tá assim, ó. A Milena, ela morde ele. Direto, coitado. É ele, eu vi ele fazendo assim. Mais tarde a gente te ajuda, tá, irmão? Mas é essa a questão. Toda vez que a gente for jejuar, o nosso corpo ele vai encontrar barreiras. Então a gente vai ter sonolência, a gente vai ter fome, a gente vai ter tremedeira. Aí já, se a gente tiver alguma brecha, Satanás já vem na nossa orelha e fala assim, se eu fosse você entregar, tá de jejum por quê, boba? Ficar 1 hora sem comer bolo, não vai mudar nada. E na verdade isso é mentira. Quem nunca... Não, gente, isso é verdade. Quem nunca tava de jejum e alguém apareceu com uma coxinha pra você, apareceu com um bolo pra você. Fala, pessoal, hoje eu pago o teu almoço pra você vir comer com a gente. você vai em casa. Minha mãe nunca faz as coisas. Quando eu tô de jejum, ela vai lá e faz um banquete pra gente comer. Que luta. E alguém sabe por que isso acontece? Porque o inimigo... Oi? O diabo é estratégia. Perfeito. Abre o Ó, rolo. 2 pontos. O Wellington lá atrás, ele perguntou se não pode ser Deus testando a gente. E o Felipinho, ele perguntou se não pode ser as estratégias do diabo. 2 pontos interessantes. Quem concorda que... Thiago Maior, ele falou. Mas tá escrito Felipe. Ah, não sei. Então o irmão Thiago falou, perdão. Quem é que acha... Ó, agora eu quero a resposta de vocês. Quem é que acha que pode ser uma estratégia de Deus? Quem é que acha que é mais provável que seja tentações do inimigo? Também acho. Eu acho que Os dois. Os 2 pontos. Viviane de Araújo perguntou, faz diferença? Nenhuma. A única diferença é que quando é um jeito de Deus nos testar é porque o Senhor ele tem expectativa sobre o nosso jejum. Quando Jesus ele falou que a gente precisava orar, que ainda... Quando os fariseus eles questionaram a Jesus a respeito da prática do jejum, falando que eles faziam, os seus discípulos não faziam, Jesus falou bem assim, ainda não é chegada a hora, ninguém jejua quando o noivo está presente. O que isso significa? Ainda não é a hora, quer dizer que tem um tempo de expectativa para isso. Jesus ele esperava que a gente jejuasse, e quando a gente jejuasse precisava ser de todo o coração. Por isso que quando a gente jejua, a gente não pode vir para a igreja mal acabado. A gente não pode morder as pessoas, a gente não pode ficar irritado, porque Deus ele não pediu o jejum, ainda que ele espere, ele não pediu o jejum. Mas se você for dedicar ao Senhor, que seja de todo o seu coração, não desfigure o seu rosto. Fernando Duarte perguntou assim, jejum só intermitente?
Depende do seu propósito, depende de acordo com as suas condições físicas e de saúde. O jejum intermitente ele é mais fácil para quem está iniciando na caminhada com Deus agora. Mas tem gente que já pratica uma vida espiritual de jejum há muito tempo e pratica o de Esther, pratica o de Daniel, muitas das vezes, que é o parcial, fica só com legumes. Então vai de acordo com a sua saúde. Respondeu, né? Tinha uma resposta ali na pergunta lá, se for de Deus ou... Ah, tá, perdão. A irmã Viviane. Não faz diferença em relação a quem te ofereceu a oferta. Se foi Deus que te testou ou se foi o diabo que planejou toda uma estratégia. A diferença é para que lado você vai pender. Se você fez um propósito com Deus, você precisa se dedicar a isso. A gente não pode ter meio termo com Deus. Ou é sim ou é não. Tudo que procede disso vem do mar. Glória a Deus, vocês leem a Bíblia. Que orgulho. Mas não faz diferença nenhuma. O Luiz falou, Senhor, eu fiz jejum total de 3 dias. E benção, irmão. Deus abençoe. Mas a Bíblia fala que tentou o diabo a Jesus no deserto lá, oferecendo pão. Sim. Porque, por exemplo, qual que era o propósito de Jesus estar no deserto? Alguém sabe me responder? Separação. Era uma preparação. Para quê? Para assumir seu ministério. Toda vez que a gente vai alcançar níveis maiores de profundidade com Deus, toda vez que a gente vai alcançar níveis de maiores espirituais com Deus, a gente vai precisar de uma preparação. E geralmente é no deserto. Não se assuste se você chegar no momento e ser no deserto. Não vai ser nada água de coco e sombrinha. Não vai ser assim. Toda vez que a gente vai assumir uma posição espiritual maior, você vai avançar espiritualmente falando, o inimigo ele vai te tentar, porque nessa preparação, você não sabe o que vai acontecer futuramente, mas Deus já sabe que se você jejuar aqui, se entregar a Deus aqui, futuramente você vai estar pregando num congresso e pessoas lá vão aceitar Jesus e elas vão frutificar. Então, o teu propósito aqui, ele vai ser um caminho para você atingir coisas maiores lá na frente. E o inimigo, ele quer impedir que isso aconteça. Foi o caso de Daniel. No primeiro dia da sua oração, Deus já estava respondendo ele. Deus já queria mandar a resposta, mesmo que o propósito fosse de 21 dias. Mas o que aconteceu? O diabo mandou lá os arcanjos impedirem que o anjo mensageiro entregasse a resposta de Daniel. Então, às vezes, no primeiro dia do teu propósito, você já vai alcançar aquilo que você almeja, ou às vezes você vai precisar cumprir todo o propósito, mas permaneça firme naquilo que você está fazendo, né? E durante o jejum tem toda essa questão da separação, tipo, passar menos tempo no celular, essas coisas. Isso. Tem algum tipo de jejum que Deus rejeita? Alguém? Contra o pau? Tem. O jejum só de passar fome. Jejum sem oração. Para quem não ouviu o irmão lá atrás, ele falou que um dos tipos de jejum que Deus pode rejeitar é o jejum contra o próximo. Gente, não existe macumbaria gospel. Você ficar sem comer para que o irmãozinho ele não venha progredir espiritualmente não vai funcionar. Deus ele não luta contra os seus. O Coringa falou assim, jejum sem oração. Jejum sem oração, ótimo ponto. A gente não consegue praticar um jejum efetivo que Deus se agrade. Ele mandou assim, jejum sem oração é dieta. Perfeito, tá perfeito, é isso aí. Quando a gente vai jejuar, um ponto. Para que o jejum serve? Para modificar. Gabriel, para que o jejum serve? Não ajudem ele. Não, na sua concepção, para que o jejum serve? Separação com Deus. Só um pouquinho. Wellington, para que o jejum serve? Você, renunciar a coisas que te trazem prazer. Isso, perfeito. O jejum, ele serve para nos trazer sensibilidade a Deus. Então, se eu estou fazendo um propósito, estou utilizando da ferramenta do jejum para atingir esse propósito, a gente precisa ter essa sensibilidade com Deus. Qual é o sentido de eu ficar só passando fome, não orar, não ler a Bíblia, não dedicar tempo com o Senhor? Eu vou passar fome inutilmente. É apenas isso. Uma pessoa aqui na live comentou assim, fiz jejum só de carne, recebi um grande milagre. Glória a Deus. Esse é o jejum parcial que o irmão lá comentou que não existia. Esse é mais fácil. Tem que ser por períodos maiores também, esse jeito.
Depende do seu propósito. Por exemplo, é uma pessoa que está iniciando na fé cristã agora. E ela não sabe nada sobre jejum. E ela tem limitações físicas. Então, às vezes, ela consegue fazer 3 dias. Mas esses 3 dias são os melhores que ela tem. Deus vai se agradar mais do que ficar um mês sem comer. A Miquésia comentou assim, qual a função do jejum? A função do jejum é promover sensibilidade espiritual para você ter um acesso maior a Deus. E é uma ferramenta de alcançar grandes objetivos espirituais, tá? Jejum, ele não faz com que você ganhe bens materiais. Pode ser uma ferramenta de Deus te abençoar, mas o jejum, ele não é para isso. O jejum é para você alcançar milagres espirituais, para você alcançar livramentos espirituais, como foi o caso de Esther, que a nação inteira e todos os animais jejuaram para alcançarem o livramento do seu povo, tá? Ela mandou assim, obrigada, que sabedoria. Para. 200 pessoas ao vivo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Luiz Peralta comentou assim, jejum é para fortalecer o espírito. Perfeito. Outro aqui, Johnny pergunta assim, jejum ativa 5 sentidos espirituais? Depende de quais sentidos ele está falando. O jejum, como ele... 5 sentidos espirituais eu não conheço. Se você puder comentar aí o que é, eu agradeço. Daí eu vou conseguir te responder. Mas o ser humano, ele é triatômico. Ele é espírito, alma e corpo. O jejum, ele vai afetar essas 3 áreas, que eu saiba. Então, ele vai afetar teu espiritual, ele vai afetar tua alma e ele vai afetar teu corpo. Alguém tem alguma dúvida? Visão, paladar, visão, raça. Mas ele falou espirituais. Vale a pena comentar assim, posso jejuar por dons espirituais? Deve. É um mandamento. É uma maneira de você alcançar dons espirituais, milagres espirituais, transformação de vida espiritual. É uma ferramenta do jejum. Visão e audição espiritual, ele falou. É o que o Gui falou. Então, se for os 5 sentidos humanos, sim. Porque ele vai afetar a tua visão. Se ele for feita de uma maneira errada, ele vai embaçar a sua visão. Ele vai afetar teu paladar, você vai estar muito mais propício a experimentar as coisas. Então, ele afeta os 5 sentidos do ser humano. Não sei se foi essa a pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? O que vocês entenderam da aula? Sejam sinceros. O jejum nos fortalece contra os ataques de Satanás. Foi Luiz Felipe que falou. Que bênção, né? Amém. É isso aí. Sim. Deus abençoe vocês que estão ativos na live. Continua compartilhando para as pessoas. O que vocês aprenderam da aula até agora? Prioridade. Você podia falar de novo sobre a oração para quem está na live agora? Dá para falar sobre... Tem 163 pessoas. Tem muita pergunta aqui. Aconteceu um erro, não sei se você respondeu a minha pergunta. Posso jejuar por dons espirituais? Sim, o irmão deve jejuar por dons espirituais, porque o jejum é uma ferramenta de você alcançar bênçãos espirituais. Não é sobre bênçãos financeiras ou bênçãos materiais. O jejum, ele é espiritual. Amém? Gente, eu posso jejuar para Deus me dar um carro? Depende. Por que depende? Por quê? Para que é o carro? Né? Por quê? Se o carro Jejum não é uma ferramenta espiritual? é uma ferramenta espiritual, mas é uma ferramenta que você tem, acredito eu, que possa utilizar. Se você for fazer coisas pra igreja, eu acho que... Pra obra. Entendeu? Mas daí não entra o quesito do dízimo e das suas ofertas ao Senhor? Porque bênção material se conquista com práticas materiais. E práticas espirituais são para práticas espirituais. Então, por exemplo, como é que eu vou jejuar durante um mês inteiro para Deus me dar um carro, sendo que Deus, ele nunca falou isso? Tem o canal Espírito Livre, comentou assim, não congrego em templo nenhum. Uso minha casa, praia, natureza, a criação de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? Questão polêmica. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Só que isso não é suficiente para a gente ter... Como é que eu posso explicar isso sem ofender? O ser humano, ele precisa de comunhão. A Bíblia está cheia de cartas, principalmente 1 Pedro, se o irmão quiser dar uma olhadinha depois, está escrito que nós devemos amar uns aos outros. Como é que você vai fazer isso, amar uns aos outros e praticar os mandamentos espirituais de Deus se você não tiver ninguém ao seu redor? É muito fácil a gente adorar Deus sozinho, a gente buscar Deus sozinho, a gente fazer nossas coisas sozinho sem ter um irmão nos pentelhando.
sem ter um irmão nos colocando à prova, sem ter um irmão que vai nos tirar a paciência, e mesmo assim você precisando amar ele. Então, tudo bem se você considera que para você é o melhor, ok, mas não é o que Deus nos diz, tá? O Senhor, ele nos orienta a amar uns aos outros e buscar a Deus, e a gente precisa fazer isso dentro de uma comunidade, mas é uma opinião. Sim, tem que congregar. Tem que congregar com os irmãos. Eu vi o povo de Atos 2 só foi batizado porque eles estavam reunidos em oração, tipo, juntos. Atos 2. Existem vários momentos que a Bíblia vai nos dizer que quando pessoas estavam reunidas, o extraordinário de Deus aconteceu. O movimento... Assim, resposta sábia. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Nossa, de cercado, viu? Falou, Adonai. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Nossa, gente, a aula foi tão boa assim que vocês não têm nada pra perguntar, nada pra falar. Tá gostoso. Então vamos fazer um resumão sobre a aula pra gente encerrar? Que todo mundo tem que ir embora, almoçar, passar o dia com suas famílias? Há uma alô pro pessoal da live, tem 180 pessoas. Ai, gente, Deus abençoe. Eu não sei, eu talvez consiga deixar essa live salva, tá? Pelo YouTube, que mais tarde vai ser transmitido. Quem tiver vontade de assisti-la desde o começo, me manda mensagem no chat, que daí eu consigo mandar o link do YouTube, tá? O Luiz perguntou aqui se jejum pode ser para curar doenças. Quem que na próxima aula é o Thiago? Aula 6. Não sei quem é. Era o Elisão? Era. Então é o Thiago. O Johnny perguntou assim, o jejum pode aumentar a nossa intuição? Expulsar. Ele pode aumentar a sua sensibilidade espiritual. Então, da intuição fica para cada um. Wellington, o que você entendeu da aula? Tipo assim, a coisa mais legal que você achou interessante. Sobre o jejum, tipo, esclareceu mais um pouco mais o nosso entendimento, né? Uhum. Sobre jejuar. Sobre jejuar. Todo mundo entendeu que a gente pode ter pelo menos, não é regra, tá? Mas pelo menos a gente tem 3 formas de jejuar, que é o jejum parcial, um exemplo Daniel. A gente tem o jejum total, que é um exemplo de Esther e Moisés. E a gente tem um exemplo... Sua lanterna tá ligada. E é um exemplo... e tem o jejum intermitente, que é aquele que você faz por um período de horas, tá? Samuel, o que você entendeu da aula? Ponto mais interessante. Sobre os efeitos que ela causa no cérebro? Gabriel? Glória a Deus, já surtiu efeito, Lena. Oração? O que você aprendeu da oração? Que ela é uma prioridade nas nossas vidas, né? Que é o que nos mantém de pé. Nos mantém de pé. Kathleen? Minhas palavras da Milena. Fale com suas palavras. A oração? Fale com suas palavras. Eu quero ouvir as suas palavras. O que você entendeu? Eu achei que foi muito interessante o que você a maneira como você abordou a oração. Uhum. E nos mostrou que não é só o espiritual que move a oração, mas é a nossa carne, né? o nosso corpo se move e responde ao mundo espiritual. Então achei muito legal. Tá, Elisama. Olha que é gente que vem na aula. Que beleza. Tem 180 pessoas online. Alô? Alô, positivo. Elisama. Pode falar. Eu gostei da parte da oração, achei legal os efeitos dela e também fiz refletir que tem que passar mais tempo com Deus, né? Isso, Pegar vamos lá mais. Gabi? A gente tem que ter um relacionamento mais profundo com Deus, sair do raso, entrar em constante oração e ficar jejuando. A gente precisa jejuar, né? Debinha? A prioridade, a gente prioriza aquilo que a gente eu acho. Guilherme? Eu gostei das orações. Da parte dos efeitos no cérebro. Felipe? Orações? Irmão? Eu gostei do jejum, né? Eu jejuo faz meses já, todo dia. Então, eu só almoço e às vezes tomo uma coisa tarde. Ficou bem Só isso. que eu não usava como jejum, né? Mas eu queria saber se eu posso usar isso agora como jejum. Tipo, eu só almoço e às vezes eu como uma coisa de tarde. Não janto, não tomo café.
Mas isso porque Isso já tem tempo, né? isso é porque é um É, estilo na de verdade, vida seu? é. É um estilo de vida seu? É, porque eu já me acostumei, na verdade, que como eu acordava cedo, já saía, não fazia café. Então, e por só exemplo, pegava no se almoço. Ele você- pode pegar comendo. Não, Por exemplo, se gente, calma aí. Ó, por exemplo, se o irmão já tem esse estilo de vida, você pode transformar ele em um estilo de vida espiritual. Sim, não, Por exemplo, se você conseguir, por exemplo, você fica das 8 a meio-dia sem comer, um exemplo. Nesses períodos de 4 horas que você fica sem comer, você pode tentar dedicar ao Senhor. Faz uma leitura rápida da Bíblia, fica meditando nisso durante o dia, e esse jejum que você tem, ele se transforma em um hábito espiritual. Às vezes pode até ser feito sem um propósito, somente com a intenção de aproximação com Deus. Ele vai ser efetivo. Wellington? Faça a palavra de todos ali. O que você achou de mais interessante? Sobre o jejum, né? Aprender cada vez mais sobre o jejum. E oração. Tinha muitos quesitos de oração que às vezes a gente acaba esquecendo. E pessoal da live, o que vocês acharam? Tem um canal Espírito Livre que comentou assim: queria saber se a luta espiritual dos últimos tempos estão assustando. Sim e não. Por quê? Jesus ele já tinha nos dito que esses tempos difíceis eles aconteceriam e isso prediz o sinal da sua volta. Então é um motivo de alegria para o crente salvo que Jesus ele esteja vindo, mas também é um motivo de alerta para nós que precisamos colocar nossa vida nos trilhos, né? Toda vez que a gente compreende que a gente precisa orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, a gente entende que não está no nível que a gente precisa estar para que Jesus ele busque a sua igreja, né? E quem aqui já fez um jejum desafiador? Eu. Quantos dias? Eu fiz de 21 anos, de Daniel, e 3 dias sem. E você, Zama? Glória a Deus. Eu já fiz jejum de ficar acho que uma semana só pão e água. E fiz o cetogênico também. Você pode falar, se não for te atrapalhar, o propósito desse jejum? O pão e da água foi uma sugestão da enfermagem para o congresso. O sacrifício de ficar sem todos os alimentos do seu corpo. Samuel, você pode falar? Propósito do seu jejum? O de 21 foi por causa da pregação, no dia da pregação aqui. Para você pregar. Wellington? Foi aquele de 40 dias lá, no missionário, e foi 6 dias também, só por Propósito? Propósito? O propósito foi também para o crescimento espiritual da igreja, que foi os 40 dias lá, conduzido, e os outros foi por causa de uma pregação. Eu já fiz também um de 40 dias. Eu fiz 3 de 21 dias de Daniel. Fiz alguns de ficar de 24 horas também. E acho que foram os jejuns mais difíceis que eu fiz. Meu espelho. Eu fiz um jejum de 3 dias, 3 noites, em propósito do meu ministério. E foi o jejum assim que mais marcou minha vida. Tanto é que eu lembro muito. 3 dias e 3 noites. Você orava de dormir. madrugada? Sem dormir? Sem dormir. Dentro do quarto, não saía pra nada. Eu tinha um quarto e Vira pra ela. era retirado Vira pra ela. Era retirado da casa e daí eu fiz esse propósito, olha só. Jejum, sem dormir, nem água. Nem água. Mais difícil. Meu Deus, o meu começou a doer o céu da boca. De seco? É que eu acho que isso na verdade pode te trazer também um ataque às vezes, né? Tipo, até mesmo depois ficar Eu não preso sei sem nem como comer. eu consegui, mas foi. Mas minha vida e mudou meu ministério. Eu vou... Parece que é a mesma coisa se fosse um cativeiro, você parar pra Eu vou dar só um adendo nisso, que ela falou que é importante. Quando a gente consegue cumprir um jejum com êxito, na maioria das vezes é porque foi um jejum motivado por Deus. Quando a gente fala que vai fazer um jejum para Deus e a gente não tem vontade de fazer esse jejum, a gente faz por obrigação, a gente nunca vai conseguir cumprir ele, porque a gente faz de maneira desleixada desde o início do jejum. Então, quando você for jejuar, tenha certeza de que vai ser um propósito da parte de Deus e queira fazer isso. Mais do que só fazer por obrigação, queira fazer. Isso faz diferença. O Johnny perguntou assim, qual o melhor horário para jejuar? Depende. Depende da sua rotina, depende da sua saúde, depende da sua vida espiritual. Porque tem gente que fala que jejuar à noite é melhor, porque vai dormir sem comer. Tem gente que jejua o dia todo. É o que for melhor para sua rotina. E a questão
devocional, eu preciso fazer, tipo, especificamente na parte da manhã ou de noite, ou eu posso fazer, tipo assim, no finalzinho da tarde? É aquilo que eu falei para os irmãos. Todo mundo tem dificuldade com questão de horário, de se adaptar a essa rotina louca que a gente tem. Então, você, para fazer um devocional efetivo, você precisa pegar um horário do seu dia, que for melhor e for fixar. Porque, por exemplo, todos os dias, das 6 às 7 da manhã, você vai dedicar ao Senhor. Faça disso todos os dias uma obrigação e durante 21 dias isso se tornará um hábito. Existem estudos científicos que comprovam que quando nós praticamos alguma coisa por 21 dias, isso ao 22º se torna um hábito na nossa vida. Então, os primeiros 21 dias vai ser difícil fixar um horário para você orar, um horário para você fazer o devocional. Mas depois disso vai embora. Claro que é. Não se prenda a regras. Não se prenda, eu preciso ter música, eu preciso ter o melhor horário do dia, eu preciso ter aquele fundo musical que, meu Deus. Não, você não precisa disso. Você precisa de um coração disponível, precisa de uma Bíblia, pode ser até online, e você precisa dedicar esse tempo ao Senhor, porque mais do que qualquer coisa que você possa oferecer para Ele, Ele quer seu coração. Só isso. Despeça do pessoal da live, já falta 2 minutos para encerrar. Então, gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final da live. Muito obrigada por terem assistido, por terem interagido conosco. Quem quiser assistir essa live até o final, me manda mensagem no chat depois que eu mando o link do YouTube para vocês acessarem a aula, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.